Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje vou comentar um pouquinho, principalmente, sobre alguns mitos, algumas informações que a gente acaba tendo na internet, no Instagram, no Facebook, no TikTok, acerca de alguns produtos de rotina de skincare que nem sempre são tão dermatológicos e muitos influenciadores acabam realmente promovendo esses produtos. Vou deixar claro para vocês se alguns deles são só hype, é realmente algo ali só do momento, algo que viralizou, ou se realmente tem algum grau de efetividade de tratamento dermatológico. Antes de tudo, inicialmente, é importante que tudo que o paciente for utilizar, de passar, de comer, de ingerir, de passar no cabelo, deva ser prescrito formalmente, pelo menos por algum médico. Então, muitos pacientes acabam comprando algumas coisas sem a prescrição médica e tá tudo bem em alguns casos, mediante pequenas queixas ou queixas simples ou queixas mais genéricas. Então, por exemplo, paciente que só quer um hidratante corporal para usar no dia a dia, realmente ele não precisa necessariamente passar por uma avaliação médica se ele não tem nenhum problema de pele, não tem uma pele está seca, nenhuma dermatite, nem nada. Ele pode realmente, de fato, adquirir qualquer hidratante convencional, desde os mais simples na farmácia, e a gente já vai estar tendo o nosso objetivo alcançado. Porém, é importante que nem todos os pacientes vão ter a pele íntegra, vão ter a pele 100% realmente hidratada, sem nenhum tipo de acometimento, nenhuma dermatite. Então, nem sempre aquele hidratante pode funcionar para os demais pacientes à nossa volta. Então, é fundamental que a gente realmente consiga, se possível, quando possível, passar por uma avaliação médica formal quanto às principais utilizações de produtos que a gente queira utilizar no nosso dia a dia. Porém, ainda assim, alguns pacientes acabam realmente vendo um produto, um creme, um tônico, algum produto na internet, no Instagram, no TikTok e acabam comprando. Geralmente os links de compra são muito atrativos, atraentes, então realmente facilita muito a compra. Questão de 30 segundos, o paciente já passou o cartão, já fez a compra e o produto já vai chegar na casa dele na semana que vem. Então isso tudo é fundamental para quem está vendendo, é muito prático, gera bastante audiência, vamos dizer assim, autoridade, só que realmente a gente tem que saber o que está sendo comercializado, o que está sendo vendido. É algo que segue as normas da Anvisa, da Vigilância Sanitária, é algo que vem de fora, um produto importado que não está adequado às normas do Brasil, então é importante a gente sempre levar isso em consideração, avaliar que alguns desses produtos, na verdade, nem sempre, mas na maioria das vezes eles têm uma fórmula fechada que a gente não consegue ver o que vem realmente dentro daquele creme, daquele comprimido, daquela cápsula. Então a gente não sabe quais os princípios ativos, quais os componentes. Então é importante que a gente consiga ter acesso a isso, à miligramagem, aos valores diários de referência. Então tudo isso é fundamental quanto a essa parte mais burocrática, vamos dizer assim, de registro daquele medicamento, daquele produto, daquele cosmético. Então esse é o primeiro ponto para a gente ter segurança na compra. Importante também a gente avaliar se aquela marca, aquele influenciador, aquele site onde a gente adquiriu esse produto consegue nos dar uma orientação pós-venda, se a gente tiver um tipo de reação alérgica àquele produto, uma queimadura, ou simplesmente não conseguir atingir o efeito prometido, desejado, eles conseguem dar algum respaldo, algum feedback, então é fundamental a gente considerar isso também antes da compra. Avaliar se foi um produto que realmente teve um embasamento científico. Eu acho que isso é o mais difícil da maioria desses produtos que são mais convencionais, mais virais, que eles consigam ter uma comprovação de estudos de que realmente o produto serve, tem eficácia, tem eficiência e realmente se propõe no que ele realmente se comprometeu ali na propaganda, no merchan, no anúncio. Então é fundamental que a gente consiga realmente ter isso claro. Que eles consigam deixar público, inclusive, esses estudos científicos. Por que eu digo isso? Porque todos os laboratórios que nos visitam em consultório, as grandes marcas de produtos dermatológicos, todas elas, a maioria delas pelo menos, têm um embasamento científico muito forte. Então participam de congressos, testam o mesmo produto por 5, 10 anos antes de colocar o produto à venda. Produtos que vêm da Europa, vêm dos Estados Unidos, eles também fazem uma adaptação para que ele seja adequado para a nossa pele aqui, para o nosso tipo de dia a dia. Então é fundamental a gente realmente ter isso em mente. Nem tudo que a gente compra lá fora vai servir aqui ou vai ter validação científica aqui no Brasil para o nosso tipo de pele, para o nosso tipo de clima. Então, isso é importantíssimo. E além disso também, a gente tem que realmente considerar se nós, como pacientes, inclusive, estamos aptos a utilizar aquele produto. Se aquele produto serve para a gente, serve para nossa queixa, ou se a gente realmente só recebeu uma informação distorcida, uma informação errada. Então, por exemplo, muitos produtos têm a promessa milagrosa de crescimento de cabelo
e com componentes desconhecidos ou não divulgados, que foram produtos que vêm com a matéria-prima de outro país. Então fica complicado a gente garantir que realmente aquilo vá funcionar para o nosso paciente. Então realmente esses produtos que são mais viralizados ou que não tem uma procedência garantida na internet, a gente acaba não prescrevendo em consultório. A gente prescreve o que tem embasamento científico, que está comprovado, que a gente vê realmente a prática ali do dia a dia de consultório mostrando bons resultados. Porque assim a gente minimiza o risco de qualquer dano para o nosso paciente. Se o paciente utilizar um produto e apresentar um efeito colateral adverso que não estava prescrito em bula ou que realmente não estava nos estudos, a gente consegue até realmente conversar, avaliar. Agora o paciente comprou um produto pela internet com uma promessa de ser um clareador milagroso, clarear todas as manchas, e o paciente sofreu uma queimadura, uma bolha na pele, no rosto. Por conta disso, ele vai recorrer a quem? Quem realmente vai ajudá-lo. Aí ele acaba procurando um médico, dermatologista ou de outra especialidade, mas para tratar as consequências do que já ficou, que já realmente deu ruim ali naquela utilização. Então, a gente sempre consegue precaver isso antes, utilizando produtos de procedência validados pela Vigilância Sanitária e por outros órgãos reguladores aqui no Brasil. Então, esse é o principal aspecto de a gente realmente considerar adquirir qualquer produto que a gente vê ali pela internet, porque foi viral, porque alguém utilizou. Claro que, por outro lado, a gente tem grandes marcas no Brasil que promovem produtos de qualidade validados, com todo embasamento científico, com todo o registro correto, que acabam realmente utilizando influenciadores, artistas da televisão, da internet, para realmente promover aquele produto. E isso está tudo bem. Realmente ali eles conseguem geralmente deixar um pouco mais claro qual é a utilização, para quem vai servir aquele produto e deixam claro todo esse embasamento científico e respaldo que a gente precisa ter. Mas é sempre importante que o paciente procure a marca, procure o site, procure o CNPJ daquela empresa para ver se realmente está tudo ok, se não tem nenhum comprometimento, se eles promovem, ofertam, né, um pós-venda ideal, se realmente tem pacientes que tiveram já algum problema, algum tipo de dano com o uso daquele produto. Muitos pacientes até acessam Reclame Aqui para ver, né, realmente como que se encontra aquela empresa, se tem muita reclamação, se eles atendem as reclamações que já estão lá no site. Então tudo isso a gente deve levar em consideração. E lembrando que esses produtos geralmente não são tão baratos também, então o paciente acaba podendo abrir mão de um produto realmente dermatologicamente comprovado, testado, que o próprio médico passaria em consultório para utilizar um produto que ele viu na internet que talvez nem sirva para a pele dele, nem seja indicado ou que possa trazer algum tipo de lesão para a pele. Então é fundamental realmente a gente ter isso em mente para não gastar nosso dinheiro à toa ali com qualquer coisa na internet. E, mesmo assim, o paciente adquirindo algum produto ali de fato que ele viu na internet, é importante ele saber como vai ser utilizado. Muitas vezes o influenciador ou quem está ali divulgando não divulga isso, se é um produto que você vai passar pela manhã, de noite, se é só para o verão, se é para o verão e inverno. Então é importante a gente definir qual a posologia, qual a utilização daquela medicação, daquele produto, daquele cosmético e realmente saber se aquilo lá pode atender o nosso paciente. Então a gente sempre orienta para os nossos pacientes que tenham todo esse cuidado, que avaliem tudo isso que a gente comentou agora durante o vídeo antes de adquirir qualquer coisa sem a devida prescrição médica, sem a devida orientação. Então só reforço ainda mais quão imprescindível é essa avaliação médica e para que a gente consiga definir a melhor rotina de skincare, a melhor rotina de produtos para o nosso paciente. E eu quero saber de vocês, têm utilizado algum produto que vocês compraram na internet, viram na propaganda sem a prescrição médica, tiveram bons resultados? Deixem aqui para a gente saber um pouquinho mais o que tem funcionado. Não tiveram uma experiência tão agradável também? Deixem aqui no comentário, eu quero saber um pouquinho mais do que vocês já têm utilizado. E não deixem de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Deem uma conferida também no nosso Instagram e TikTok e nos vemos no próximo vídeo.